Yellowstone. O apocalipse escondido sob a terra. E se o supervulcão entrasse em erupção? Imagine um cenário onde, em poucos dias, o céu escurece, o clima global entra em colapso e bilhões de pessoas enfrentam escassez de alimentos, doenças e caos social. Não estamos falando de ficção científica, mas de uma ameaça real escondida sob um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos. Estamos falando do supervulcão de Yellowstone. Seja sempre bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades do Mundo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Vamos para mais uma incrível e fascinante viagem de mistérios e curiosidades. Prepare-se para mergulhar em um dos cenários mais assustadores da geologia moderna. E se o Yellowstone explodisse? O que realmente aconteceria com o planeta? O monstro adormecido de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone, conhecido por suas belezas naturais e geysers espetaculares, abriga um dos supervulcões mais perigosos do mundo. Ele está localizado no noroeste dos Estados Unidos, sobre uma gigantesca caldeira vulcânica que se estende por mais de 70 quilômetros. Ao contrário de um vulcão comum, um supervulcão como o Yellowstone possui uma câmara de magma colossal. Estima-se que haja ali o equivalente a mais de 1000 quilômetros cúbicos de rocha derretida. Para se ter uma ideia, isso é mais do que suficiente para alterar completamente o equilíbrio do planeta. A última grande erupção de Yellowstone aconteceu há aproximadamente 640 mil anos, lançando cinzas por quase toda a América do Norte. Mas a pergunta que intriga cientistas e assombra a humanidade é: será que ele pode entrar em erupção novamente? E o que aconteceria se isso ocorresse hoje? O início do fim. Como começaria o apocalipse? O início de uma erupção de Yellowstone seria precedido por atividade sísmica intensa, com centenas de pequenos terremotos aumentando de frequência e intensidade. Os cientistas teriam dias, ou horas, para alertar a população. Então, uma explosão colossal aconteceria. O céu se tornaria vermelho fogo. Gases tóxicos e cinzas vulcânicas seriam lançados a dezenas de quilômetros de altura. Uma coluna de destruição cobriria o continente. Cidades inteiras seriam soterradas em instantes. Estados como Wyoming, Montana e Idaho seriam totalmente devastados, e regiões próximas, como Colorado, Utah e as Dakotas, sofreriam destruição parcial. Mas o pior ainda estaria por vir. Cinzas, escuridão e colapso climático. A erupção de Yellowstone lançaria bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Essas partículas formariam uma espécie de manto que cobriria o Sol, dando início a um fenômeno chamado inverno vulcânico. Com a redução da luz solar, a temperatura global poderia cair entre 3 e 8 graus Celsius em poucos meses. As estações do ano se tornariam imprevisíveis, colheitas inteiras seriam perdidas e o sistema agrícola mundial entraria em colapso. Países tropicais sofreriam com secas severas, enquanto regiões mais frias mergulhariam em invernos prolongados e letais. Fome mundial e colapso econômico. A cadeia de suprimentos global entraria em colapso. A produção de grãos, frutas e vegetais cairia drasticamente. A pecuária sofreria com a escassez de alimentos e água. A fome se espalharia como uma epidemia. Os preços dos alimentos disparariam. Milhões de pessoas, especialmente nos países mais pobres, seriam empurradas à miséria. Com o caos climático e a destruição das infraestruturas, o sistema econômico global também ruiria. Bolsas de valores cairiam, o comércio internacional pararia e governos inteiros poderiam entrar em colapso. Doenças e contaminação em massa. Com a quantidade absurda de partículas de enxofre, sílica e poeira na atmosfera, problemas respiratórios se tornariam uma pandemia global. Hospitais ficariam superlotados. A escassez de medicamentos e água potável agravaria ainda mais a crise. Vírus e bactérias encontrariam terreno fértil para se espalhar rapidamente.
E como se não bastasse, o colapso sanitário tornaria quase impossível manter as condições básicas de higiene. Êxodo, guerra e instabilidade global. Com o colapso das nações afetadas, milhões de pessoas tentariam fugir para regiões mais seguras. As fronteiras se tornariam zonas de conflito. Países com recursos limitados não conseguiriam acolher tantos refugiados. Guerras por comida, água e espaço tornariam o planeta ainda mais hostil. Governos autoritários poderiam surgir como resposta ao caos. O colapso social, econômico e climático criaria um cenário de distopia global, semelhante ao que vemos em filmes pós-apocalípticos. Consequências a longo prazo. Estudos indicam que o planeta levaria décadas para se recuperar de uma erupção dessa magnitude. A agricultura, o comércio, o turismo, a economia e até mesmo os ecossistemas naturais entrariam em um processo lento de reconstrução. Espécies inteiras poderiam ser extintas, enquanto novas doenças surgiriam no rastro do colapso ambiental. A humanidade passaria anos no escuro, tanto literal quanto simbolicamente. É possível prever ou evitar? Felizmente, cientistas monitoram Yellowstone 24 horas por dia, analisando movimentos sísmicos, mudanças térmicas e atividade geotérmica. Por enquanto, não há sinais de uma erupção iminente. Mas, como se trata de um supervulcão, não há maneira conhecida de impedir ou conter uma explosão dessa magnitude. O máximo que a ciência pode fazer é alertar e preparar a população com planos de emergência, embora, convenhamos, não existe preparação suficiente para o fim do mundo como o conhecemos. Um aviso silencioso da natureza. O supervulcão de Yellowstone é uma lembrança brutal de que a Terra ainda guarda forças destrutivas incomensuráveis, prontas para nos lembrar de nossa fragilidade. Mesmo adormecido, ele vigia o mundo em silêncio, como uma bomba relógio geológica. Gostou desse mistério? Se você curtiu esse mergulho sombrio nos perigos do supervulcão de Yellowstone, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Mistérios e Curiosidades do Mundo, e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários, você acredita que a humanidade resistiria a um evento como esse? Até o próximo mistério.